Beleza, vamos lá continuar nosso estudo então. Antes de começar, vamos fazer uma oração rápida, pedir para que o Espírito Santo possa nos ensinar mais uma vez essa noite. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra, Pai, para nos alimentar dessa fonte tão rica, Deus, de conhecimento, de sabedoria e de maturidade, uma fonte transformadora para nossas vidas, Pai. Somos muito gratos a Ti e felizes, ó Pai, porque o Senhor nos concede a compreensão dessa palavra, Deus. E porque o Senhor nos escolheu para entender isso. Peço que mais uma vez nessa noite o Teu Espírito Santo se faça presente nesse nosso debate, de forma que cada um de nós possa aprender aquilo que o Senhor tem realmente para ensinar, Pai. E que a gente possa visualizar as aplicações práticas para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bom, Mateus 16 é um capítulo que não é grande. Eu vou ler aqui por partes, né? E aí a gente vai comentando aí sobre cada parte dessa daí. Mateus 16, eu vou começar lendo aqui e a gente vai comentando. Verso 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. O que aconteceu aqui? Jesus estava lá, né, junto com ele, com o povo lá, tal, e aí os saduceus foram pedir um sinal para que Jesus provasse, né, que ele era Deus realmente, como ele estava dizendo. Só que Jesus conhecia qual era o real interesse desses fariseus, desses saduceus, de forma que eles estavam tentando Jesus, eles estavam provocando Jesus, e eles queriam que Jesus mostrasse algum sinal, talvez dizendo assim: quero ver se ele é Deus, mas vamos pedir para ele mostrar, até que uma hora ele não vai conseguir. Só que aí Jesus respondeu assim: os saduceus, fariseus, veja só, vocês estão precisando de sinais. E Jesus entendia que não adiantava a quantidade de sinais que ele fizesse, aquelas pessoas tinham o coração endurecido e tinham um entendimento cerrado, fechado, para não entender que ele realmente era o Filho de Deus. Então não importa o que ele fizesse. Portanto, ele fala assim: para essa geração má e adúltera, não haverá mais nenhum sinal, exceto o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Nós já vimos lá no capítulo 13, se não estiver enganado, que ele vai dizer assim: Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe e depois foi posto em liberdade. Da mesma forma, o Filho do Homem ficará 3 dias depois da sua morte na cruz, 3 dias sepultado, porém, após o 3º dia, dará o mesmo sinal de Jonas e será posto em liberdade, ressuscitará em glória para reinar à destra de Deus sobre a humanidade. Então, na verdade, ele fala assim: não adianta eu dar sinais para vocês, porque o que vocês precisam não é sinais. O que vocês precisam é uma abertura de mente para entender esses sinais. Porque tem alguns sinais que vocês recebem que vocês entendem. Quando o céu está claro, está rosa, está vermelho, vocês sabem que vai ser um bom tempo. Quando o céu está escuro, vocês sabem que vai vir um mau tempo. Então, esses sinais vocês sabem entender. Agora, os sinais do Filho do Homem, que são mais claros do que esses, né, que são mais evidentes, sobrenaturais, coisas que ninguém faz, coisas que ninguém sabe explicar, mais sinais do que isso são necessários? Não são necessários. Agora, vocês continuam buscando sinais, porque para vocês o que falta, na verdade, não são sinais. O que falta é a fé reveladora do Pai para entender esses sinais. E a aplicação prática que eu acho que faz aqui para os dias de hoje é que, na verdade, muitos de nós continuam necessitando de sinais para crer que Deus existe. Muitos de nós precisam de sinais miraculosos para entender que Jesus está presente em algum local. Muitos de nós entendem que é preciso sinais miraculosos para que a nossa fé seja justificada, vamos dizer assim, como se fosse necessário. Não percebendo o maior dos sinais que ele já fez, que foi o sinal de Jonas, que é o sinal de que ele morreu em nosso favor, ficou 3 dias sepultado e ao 3º dia ressuscitou em glória, de forma que nós, pela sua morte, fomos perdoados e pela sua vida somos santificados, né? Como o apóstolo Paulo escreve. Portanto, esse é o maior sinal que nossa geração viveu num tempo privilegiado, porque isso já aconteceu, e ainda assim muitos de nós
precisam de sinais novos para que a fé seja alimentada, porque ainda não conseguimos compreender o sinal maior que já nos foi dado, que é o sinal da morte dele e ressurreição, que consumou com a nossa transformação de pecadores em santos lutando contra o pecado e buscando santificação dia após dia. Levanta a mão para comentar? Não, já respondi. Certo. Quer falar alguma coisa, Léo? Estão me escutando? Eu tô ouvindo. Eu achei interessante como os fariseus quiseram tentar Jesus, né? Desse caso aí. Mesmo com tantos milagres, eles não creram, queriam ver mais coisas. E esse texto vai ficar ainda mais claro no decorrer do capítulo. E eu queria chamar aqui vocês para ler a forma como Marcos relatou isso. Olha que interessante. Marcos escreve assim: saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. E tentando, aqui Marcos deixa claro que o objetivo de fazer era tentar Jesus, né? Pediram-lhe um sinal do céu. Aí olha o que o verso 12 diz: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Veja como Marcos descreve, de certa forma, assim, né, trazendo para uma linguagem aí antropopática, ou seja, dando a Deus, a Jesus, um sentimento humano, a impaciência de Jesus diante dessas coisas. Os caras fizeram uma pergunta, tanto sinal que Jesus já deu, os caras fizeram uma pergunta, Jesus arranca do íntimo do seu espírito um gemido. Como quem diz assim, não... olha só, vocês não vão ter sinal nenhum mais não, porque não adianta a quantidade de sinais que eu vou dar para vocês, não adianta, vocês não vão enxergar. E eu fico me perguntando se não é essa a expressão de Jesus com essa geração atual, que continua pedindo sinais dele, que não conseguem entender os seus sinais, que não conseguem entender a sua divindade, a sua soberania, o seu maravilhoso perdão através da cruz, a transformação das nossas vidas, e ainda assim ficam pedindo sinais. Ou seja, para eu crer que Jesus existe e está na minha vida, ele precisa curar a minha doença. Para eu crer que Jesus existe, ele precisa resolver meu problema financeiro. Para eu crer que Jesus existe, eu preciso ver. Para eu crer que Jesus está naquele culto, eu preciso ver sapateado na igreja e tal. E será que Jesus não está arrancando do seu íntimo, do seu espírito, um gemido, dizendo assim: geração, se vocês até agora não perceberam quem eu sou, para que vocês querem mais sinais? Eu achei muito forte a forma como Marcos escreveu isso daqui, ainda mais impactante do que a forma como Mateus escreveu. Vocês têm algum comentário? Não? E a relação que ele faz aos 3 dias e 3 dias e 3 noites com Jonas, né? Que ele também morreu e ficou Exatamente. 3 dias e no 3º dia ressuscitou. Então, eu cheguei a falar isso uma vez na igreja, sobre o sinal de Jonas, né? Numa dessas oportunidades que eu tive quando estava culto normal, no sentido de que o perigo nessa nossa busca pelos sinais. Eu quero deixar claro que eu não acho que é proibido você desejar que Deus dê sinais. Agora, se a sua fé depender disso, de repente você está arrancando de Deus um gemido do fundo da sua alma, né? Do fundo do seu espírito, como se Deus pudesse, como se Jesus ficasse impressionado com a incredulidade dos fariseus e saduceus. E aí, João, beleza? Oi, gente. Paz do Senhor. Paz do Senhor, João. Ia falar alguma coisa, Léo? Eu queria dizer que hoje em dia o pessoal só quer a bênção, né? Só quer o sapateado e não crê realmente no que Deus fez. Exatamente. O mais importante de Deus, os sinais mais importantes, a prova maior do seu poder está no nosso íntimo, está no nosso interior. Quando cada um de nós tem uma atitude honesta consigo mesmo e com Deus, de analisar quem éramos antes de Deus, quem éramos antes de entendermos o Evangelho e quem somos hoje, não é possível que a gente não fique impressionado com a transformação de vida que a gente sofreu por conta da presença de Deus, por conta de quando o Espírito começa a habitar verdadeiramente em nós. E quando eu falo isso é quando, vou usar aqui as palavras do apóstolo Paulo, abre aspas, se é que o Espírito habita em nós, né? Quando ele realmente passa
a habitar em nós, a transformação é evidente. E assim, ó, não tem cura de doença, não tem ressuscitar um morto, não tem oração em língua, não tem cura de doença, já falei, não tem bênção financeira. Nada disso pode se comparar com o maior milagre de todos, que foi nos perdoar, nos purificar, nos transformar de uma forma. Era impossível que nós fôssemos justos. E ele nos transforma em justo através do pagamento pelos nossos pecados naquela cruz, né? Ele se entregou porque Deus é totalmente justo e Deus jamais aceitaria impunidade pelos erros da sua criação. Ele jamais toleraria impunidade por nós. Os nossos erros precisam ser pagos. Os nossos erros geram uma punição que precisa acontecer. Mas, para aqueles que creram e que foram escolhidos por Deus, esse pagamento já aconteceu através da cruz. Para aqueles que não creram, esse pagamento vai acontecer quando o juízo for estabelecido de uma forma definitiva na vida do mundo, né? Sobre o mundo. Continuando então aqui, verso 5, né, do capítulo 16. Aí o texto de Mateus continua contando. Ora, essa parte é uma parte muito interessante também. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos o pão. Percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens e quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O que aconteceu aqui? Jesus estava, eles estavam saindo para o outro lado e aí os caras esqueceram de levar pão. Jesus, né, estava lá e ele falou assim, ó, pessoal, acautelai-vos quanto ao fermento dos fariseus e saduceus. Aí os discípulos olharam assim e falaram assim, por que ele está falando isso? Aí alguém falou assim, não, pô, ele está falando isso aí porque a gente esqueceu dos pães, por isso que ele está falando aí do fermento. Por isso que ele está nos culpando por ter esquecido os pães. Eles eram um pouco desorganizadinhos, né? Mas entenda, assim. O que aconteceu aqui foi de prova. Jesus criou essa situação para que acontecesse, porque ele queria dar um ensinamento. E aí, veja só como o texto é a conexão. Faltava pão. Jesus falou assim, não, mas outras vezes faltou pão por causa da multidão. Agora faltou pão para eles. Eles esqueceram. Mas aí eles esqueceram talvez porque pensaram assim, o pão Jesus faz um milagre lá. Justamente ao contrário. Eles esqueceram porque esqueceram e se preocuparam com isso. Aí, lá a gente vai ler já, lá em Marcos, fala que eles só tinham um pão no barco. Eles tinham pão, mas só tinham um pão no barco. E aí o que acontece? Oi, mãe. Oi. Estamos aí a partir do verso 5, já falamos sobre os primeiros 4 versos. Então, a partir do verso 5, continuamos. Do capítulo 16. Então, o que aconteceu foi isso, eles esqueceram os pães. E aí Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí eles vão dizer assim, não, eles estão dizendo isso aí porque a gente esqueceu Jesus está dizendo isso aí porque a gente esqueceu os pães. Aí Jesus, rapaz, será que vocês não percebem as coisas? Por que vocês estão falando dos pães? Será que eu estou preocupado com os pães que vocês esqueceram? Será que tem motivo para vocês se preocuparem com o fato de não haver pães? Vocês não lembram de quando tinha só 5 pães e a gente alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças? E quantos cestos ainda sobraram? Vocês não lembram quando só tinha 7 pães e nós alimentamos 4.000 homens, fora mulheres e crianças, e quantos cestos sobraram? Vocês esqueceram disso? Será possível que vocês ainda assim estão preocupados com a questão do pão? Entenda, Jesus aqui não quer dizer que, olha, não se preocupe, como a Andressa falou, são desorganizados. Não se preocupem em organizar nada, não se preocupem em fazer a sua parte, não, que Deus faz tudo para você. Jesus não quer dizer isso aqui. Aonde esse texto se encaixa? Qual é o fermento dos fariseus e dos saduceus? Nós acabamos de ler do verso 1 ao 4, em que os fariseus e saduceus não estavam entendendo os sinais.
E Jesus confronta os próprios discípulos. Será que vocês também não estão entendendo os sinais? Cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, que vocês podem estar comendo do mesmo fermento que eles. Eles estão contaminando vocês com a falta de fé. Ou seja, nós estamos aqui criticando os fariseus e saduceus, mas parece que os meus discípulos estão sendo do mesmo jeito. Cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, porque acabou de acontecer uma situação em que eu confrontei os fariseus e os saduceus sobre o fato de que os sinais para eles estão passando despercebidos, eles não estão vendo. Cuidado para que com vocês não aconteça a mesma coisa. Cuidado para que vocês não sejam doutrinados da mesma forma. Prestem atenção nos sinais, porque esses sinais atestam o poder do Filho do Homem. E parece que vocês se esqueceram porque estão preocupados com pães. Com todos os sinais que eu já fiz para vocês, estão preocupados com isso. Ou seja, eu entendo que Jesus, na verdade, deixou os caras esquecer de propósito para criar uma situação e alertá-los disso. Então, o fermento dos fariseus e saduceus é o que ele falou nos versos anteriores. Tinha acabado de acontecer uma advertência sobre os fariseus e saduceus, sobre o fato de eles não estarem vendo os sinais. E os discípulos parecem que estavam do mesmo jeito. Então, Jesus, olha, prestem atenção. Aí nós vamos voltar àquela questão que a gente discutiu antes. Como é que está essa geração em relação a isso? Em relação aos sinais? Porque se nós somos tão incapazes de perceber todos os sinais já manifestos pelo Senhor Jesus em nossas vidas e ao longo do universo até hoje, será que Jesus vai continuar nos dando sinais para que a gente entenda se algo que já é tão evidente até hoje nós não entendemos? Então, se essa geração vive buscando por sinais e prodígios, mais uma vez eu vou repetir, não é que a gente não possa buscar cura, não possa buscar sinais, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se a minha fé depender dessas coisas acontecerem para que ela seja sustentada, eu estou comendo do fermento dos fariseus e saduceus. Porque tantos sinais já aconteceram e ainda assim eu não fui convencido. Ainda assim não foi manifesto em mim o entendimento do Evangelho, o entendimento do poder de Deus. Eu continuo necessitando de sinais para que a minha fé seja validada. Portanto, para essas pessoas, como para os fariseus e saduceus, se nós somos essas pessoas, nós vamos entender que nós nunca teremos a nossa fé, porque nunca ela será justificada. Sempre a gente vai precisar de sinais novos. E a Bíblia nos ensina que o que, na verdade, prova e aperfeiçoa a nossa fé não são os sinais vindos do céu, miraculosos, sobrenaturais. São as provações. São essas coisas que, de fato, aperfeiçoam a nossa fé e nos fazem saber que Deus tem o controle da situação, nos fazem aprender a viver sem abundância, sabendo que Deus tem o controle de tudo. Isso, sim, nos provoca uma fé que é mais valiosa do que o ouro. Mas, se a gente ficar dependendo de sinais para que a fé seja validada, nós vamos estar comendo do fermento dos fariseus e dos saduceus. Não sei se ficou claro o entendimento e se alguém pensa diferente ou tem alguma discordância aí. Quer falar alguma coisa? João, Léo, minha mãe, Andressa? Eu vou falar aqui agora sobre... Vou ler como Marcos escreveu, né? Só para a gente consolidar. Ora, aconteceu que eles Marcos capítulo 8, verso 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. No caso aqui representando os saduceus, né? E eles escorriam entre si, é porque nós não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Ou seja, vocês também não estão vendo os sinais que eu estou fazendo? Tendes o coração endurecido, assim como, aqui ele não tem isso, né? Mas como Jesus disse assim, será que o coração de vocês está tão duro quanto o coração dos fariseus e dos saduceus? Prestem atenção. Aí, verso 18, tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrai de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Ao que Jesus lhes disse, não compreendeis ainda? Vocês estão comendo o mesmo fermento dos fariseus e saduceus, a ponto de que não importa quantos sinais eu der para vocês ainda não compreendem que eu tenho controle sobre todas as coisas e que não há o que temer quando está na minha presença? Jesus mostra aqui que, como eu falei, ele não está nos incentivando a largar de mão tudo e deixar que ele cuide de tudo, como se a gente não tivesse nenhum tipo de papel em ser organizado. Mas se eventualmente acontecer um descuido, e se ele entender que esse descuido é fruto da nossa falha humana, não é, por exemplo,
não foi de propósito, ou não foi uma preguiça tal, até nisso a sua misericórdia é grande conosco em prover todas as situações, né? É isso que Jesus quer dizer nesse texto que eu entendo, né? Fazendo uma comparação com os fariseus e saduceus que não eram capazes de entender que ele era poderoso e que ele era o Filho de Deus, o próprio Deus conosco. Algum comentário mais? Beleza. Continuando, então, verso 13, né? Do capítulo 16 de Mateus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Eu vou ler aqui Mateus, ou Marcos, como fala, e Lucas também, como hoje a gente está. Então, Pedro era Simão. Pedro era Simão. Como a gente está em pouca gente aqui, dá para a gente ler um pouco mais claramente. Marcos 8, verso 27. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram... Não, desculpa. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Abre Lucas 9, 18, para a gente ler o que Lucas fala, para a gente esclarecer bem a situação. Estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles, João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizes que eu sou? Então Pedro disse: és o Cristo, o Filho de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa. O que aconteceu aí, né? Vocês lembram quando a gente estava falando, naquele capítulo lá anterior, sobre a morte de João Batista, né? Sobre quando Jesus começou a fazer esses sinais e prodígios, e isso chegou ao conhecimento de Herodes, Herodes começou a dizer que era João Batista reencarnado, porque ele já tinha matado João. Esses sinais começaram a acontecer. João Batista ressurgiu dos mortos. Outros diziam que era Elias e outros diziam que era alguns profetas antigos que havia ressuscitado. Isso já não é novidade para nós, que as pessoas falavam isso acerca de Jesus. Mas aí Jesus perguntou aos discípulos, né? O que o povo está dizendo aí que eu sou, hein? Eu estou fazendo esse tanto de coisa aí, o povo está falando o quê por aí? Aí eles responderam isso: olha, tem gente que fala que você é João Batista, tem gente que fala que o senhor é Elias, tem gente que fala que são alguns profetas. Ele, beleza. E vocês estão falando que eu sou quem? Aí Pedro vira e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala uma coisa assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ou como tu és feliz, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso daí. Esse conhecimento que você está falando, que é correto, não foi carne nem sangue que te revelou isso aí, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. Vou parar por aqui essa parte para fazer uma análise. A gente muitas vezes quer, porque quer, de qualquer forma, através da nossa carne, enfiar na cabeça das pessoas o entendimento. E Jesus aqui deixa claro que não foi ninguém que ensinou isso para Pedro. Não foi ninguém que teve a capacidade de transformar o entendimento de Pedro e colocar isso na cabeça dele.
Não foi ninguém que conseguiu, por A mais B, revelar a Pedro esse entendimento. Na verdade, quem revelou isso ao coração de Pedro, quem tornou Pedro capaz de compreender isso, e a mesma coisa fez com cada um de nós, foi o nosso Deus, o Pai de Jesus que está nos céus. Ele, pelo seu poder e misericórdia, abre o nosso entendimento para que a gente compreenda. Lembra lá quando a gente estava falando das parábolas, quando Jesus falou assim, olha, eu falo em parábolas para que aqueles que eu não quero que entendam, não entendam, e ponto final. Então, como somos, aí eu vou usar as palavras de Jesus para falar sobre nós, bem-aventurados somos nós, como somos felizes de termos esse entendimento, porque não foi nenhum pastor, ninguém que nos ensinou, que foi capaz de implantar em nossos corações, em nossos cérebros, esse entendimento, senão o nosso Pai que está nos céus. Porém, para que a gente tivesse acesso a esse conhecimento, alguém precisou falar conosco. Então, o que a gente compreende aqui em relação à nossa vida como cristãos? Muitas vezes eu posso me frustrar com algum ensinamento que eu posso levar para alguém e ser improdutivo. Mas o que Jesus está me ensinando aqui é que, Décio, não é você que vai implantar no coração das pessoas, você é carne e a sua carne é incapaz de levar alguém a esse conhecimento. Porém, através da sua pregação do Evangelho, não só com as suas palavras, como também com o seu testemunho, o Espírito Santo, proveniente do Pai, revela no coração da pessoa esse entendimento. Portanto, qual é o nosso papel como cristãos? Eu não sei a quem vai ser revelado esse entendimento, eu não sei quando isso vai acontecer, eu não sei quando Deus quer soprar esse Espírito. A Bíblia diz que o Espírito sobra quando, como e onde Ele quiser, e da forma como Ele quiser, e ponto final. Portanto, como eu não sei, cabe a mim apresentar essas palavras, para que o Espírito Santo, conforme lhe for, conforme lhe apraz, revelar no coração de cada um esse entendimento, porque só Ele é capaz de fazer isso. Só Ele é capaz de fazer isso. Tanto que Jesus, quando orou lá em João 17 pelo povo, prestes a ser capturado, Jesus falava justamente isso, sobre o fato de... Tá com luz? Sobre o fato de que ele orava ao Pai pedindo que cuidasse para que a gente não fosse... para que o Espírito Santo mantivesse o nosso entendimento, né? Que nos desse suporte para essa vida aqui. Então, o que Jesus quer dizer, na verdade, é isso aí, né? Sobre o fato de que nós não somos capazes de causar o entendimento, mas é através das nossas palavras que o Espírito Santo vai levar essas pessoas ao entendimento que é da vontade dele que essas pessoas tenham. Certo? Saúde. E agora, para falar aí sobre essa outra parte, eu quero compartilhar com vocês vou ver se eu consigo aqui, uma explicação de alguém que obviamente vai explicar muito melhor do que eu. Vou ver se eu consigo entrar na reunião com o celular também e compartilhar a tela. Eu não tenho Zoom, não? Não, peraí. Só um segundinho, viu, pessoal? Se alguém quiser comentar enquanto isso. Por quê? Ainda porque a partir de hoje eu farei deixa eu ver se vai dar certo aqui, peraí. Vocês estão vendo minha tela aí, não? Estamos sim. Vê se o áudio vai aparecer aí, peraí. Diz mais sobre a tua palavra, eu lançarei as... Estão ouvindo o áudio? Sim. Pronto, então ouçam aqui Hernandes Dias Lopes, esse é um pastor, vai explicar sobre essa parte de Pedro aí, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu vou deixar aqui, vai demorar uns 5 minutos, mas vai dar tempo para a gente aprender. Pronto.
Quando ele lança as redes, um cardume de peixes começa a pular naquelas redes. Deixa eu aumentar aqui. As redes começam a se romper. Lá em Bani, onde nasce o Aí, Rio agora. Jordão. Lá em Cesareia de Filipe. E Jesus faz uma enquete com seus discípulos assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és algum dos profetas. Em outras palavras, o povo não sabe nada a teu respeito. Talvez hoje ainda é assim. Mas Jesus se volta para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era falante, e Pedro, que era um líder, e Pedro, que não suportava que ninguém falasse na sua frente, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro. Você é um homem de refinado discernimento. Mas não foi o que Jesus fez. Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte para Pedro: Pedro, não pensa você que você sabe quem eu sou, porque você é um homem mais inteligente ou espiritual que os demais. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você como povo, você também não saberia quem eu sou. Mas eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui, irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Quem é essa pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja. A primeira delas é que Pedro é a pedra. Há uma frase em latim muito conhecida no mundo religioso que diz assim: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra é a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a terceira interpretação, penso eu, que todos nós subscrevemos essa terceira interpretação, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. O texto nos leva a esta conclusão, se não vejamos. Há na língua grega um trocadilho que não há na língua portuguesa. E esse texto foi escrito na língua grega. A palavra Pedro, no grego, é Petros. E Petros é fragmento de pedra. A palavra pedra, no grego, é Petra. E Petra é rocha, inabalável. Metáfora essa usada apenas para descrever Deus na Bíblia. Então o que Jesus Cristo disse foi o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. O pronome demonstrativo também nos ajuda. Qualquer pessoa que tem uma pequena noção da língua portuguesa, ou do inglês, ou do grego, sabe a diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com esta Bíblia na mão, e eu digo esta Bíblia. Mas se eu coloco a Bíblia e me afasto do púlpito, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra, sobre esta pedra, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Ele disse assim: eu também te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus está ensinando 4 verdades aqui. Primeiro, Ele é
a pedra fundamental da igreja. Ele é o fundamento da igreja. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. E o próprio Pedro, pregando em Jerusalém, disse que Jesus é a pedra de esquina, a pedra fundamental da igreja. Segundo, Jesus é o dono da igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. E ele a comprou com o seu próprio sangue. E ele nunca passou uma procuração para nós dizendo: agora ele é sua, faça dela o que você quiser. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você. Quem edifica a igreja não sou eu. Quem edifica a igreja não somos nós. Quem edifica a igreja é o próprio Jesus. Quarto lugar, ele diz: ele é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem perseguição, não tem fornalha, não tem martírio, não tem pobreza, não tem qualquer força, nem na terra, nem no inferno, capaz de destruir a igreja do Deus vivo. Ela é indestrutível, porque Jesus é o seu protetor. E aí? Deu para entender? Deu para ouvir? Deu sim. Deu sim. Essa pessoa que eu coloquei aí é um pastor chamado Hernandes Dias Lopes. Vocês quiserem olhar depois, um cara extremamente inteligente e uma exegese bíblica fantástica. Então, sem mais comentários a respeito disso, né? Jesus disse que ele é a pedra fundamental da igreja, sobre ele a igreja está edificada, e por conta disso, as portas do inferno tentarão, mas nunca prevalecerão sobre ela. Tranquilo aí? Algum comentário, alguma pergunta? Então, continuando no capítulo 16, Mateus, verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Olha o termo Petras de novo, né? Pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Esse texto também eu acho um texto fantástico. Jesus aí, depois de tudo que ele ensinou aos discípulos, ele começa a explicar: ó, galera, é o seguinte, tudo isso que eu expliquei para vocês, eu estou provando que eu sou o próprio Deus com vocês. E a minha missão aqui é que as pessoas creiam em mim, porque com o meu sacrifício, que será feito em breve, e as pessoas crendo nesse sacrifício, só assim elas poderão ser salvas, que essa é a única forma de elas serem justificadas. Então, para isso, é o seguinte: eu vou precisar sofrer, ser perseguido, ser chicoteado, vão cuspir na minha cara, vão bater em mim, eu vou ser crucificado, vou morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aí Pedro vai e fala assim: Jesus, que é isso, Jesus? Pelo amor de Deus, não vai acontecer contigo, não. E a frase que me chama a atenção aqui é: tem compaixão de ti, Senhor. Tem compaixão de ti, Senhor. Nada disso vai acontecer. E eu fiquei pensando aqui, né? Falei: rapaz, por que essa frase está aqui? Quantas vezes acontece conosco de a gente ter peninha da gente mesmo? Ah, mas eu estou passando por uma coisa. Ah, mas eu não era para passar por isso. Eu estou com pena de mim mesmo. Ah, e eu quero que as pessoas tenham pena de mim, não sei o que lá, tal. Se a gente comparar com Jesus aqui, Jesus não merecia nada daquilo. Porque na sua história não havia pecado. Jesus não tinha nenhum tipo de pecado. Ele não merecia passar por aquilo. E se alguém merecia pena por estar passando por aquilo, ou seja, se Deus tivesse que ter pena de alguém,
por estar passando por aquilo, era de Jesus. E foi isso que Pedro falou: Jesus, como Deus, tenha pena de você mesmo, tenha compaixão de você mesmo, para você não passar por isso. Isso não é necessário. E aí Jesus responde o quê? Arreda Satanás. Por quê? Porque Jesus sabia que aquela era a única forma de cumprir a sua missão. Aquela era a única forma. Como eu falei com vocês um pouco mais cedo. O nosso Deus é um Deus justo, justíssimo. Ou seja, os pecados cometidos contra ele mesmo pela sua criação jamais ficarão impunes. Jamais ficarão impunes. Todos os pecados da humanidade serão punidos no tempo oportuno. Todos. Porque a justiça de Deus completa exige isso. Ou seja, todos esses pecados serão punidos. Essa punição virá sobre todos eles. A diferença dos salvos para os não salvos é que para os salvos essa punição veio sobre Cristo. E para os não salvos essa punição virá irremediavelmente sobre cada um que não foi salvo. E quem são salvos? São justamente aqueles cujos pecados já foram punidos na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando a gente pensa sobre por que Jesus não teve compaixão dele mesmo, porque ele, como próprio Deus, sabia que a justiça do Pai precisava ser satisfeita e que essa era a única forma. Portanto, não adiantava ter pena, porque se ele fosse ter pena, o propósito que precisava se cumprir não iria se cumprir. Ou seja, trazendo para nós a aplicação prática agora. No meu caso, as coisas que eu tenho que passar de dificuldade não são para a minha salvação, porque a minha salvação não depende disso. Eu não seria capaz de receber salvação mediante pagamento que eu pudesse oferecer. Mas, da mesma forma como para Cristo havia um propósito para que aquelas coisas acontecessem, para mim também há um propósito para que os meus sofrimentos ocorram. Porque, como a gente falou no começo, a minha fé ela é edificada de acordo com as aflições que eu passo, porque é nessa hora que eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço como eu sou pequeno e como sou completamente dependente de Cristo. Então, as minhas aflições e as minhas angústias e as minhas dores, os meus sofrimentos ocorrem permitidas por Deus, Ele tendo o controle de toda a situação, porque existe um propósito para se cumprir. Mas se eu pedir que Deus tenha pena de mim, no sentido, veja bem, não é que eu não posso orar pedindo que Deus tenha compaixão de mim, mas o seu propósito precisa se cumprir, e se para isso eu precisar sofrer, Ele vai deixar que eu sofra, porque talvez vai ser assim que eu vou aprender, o seu propósito vai se cumprir. Por isso que a Bíblia nos diz que tenham bom ânimo nas suas aflições, porque através das aflições se cumpre o propósito de aperfeiçoamento da nossa fé. Né? Portanto, não é saudável que eu fique buscando peninha de mim mesmo, ao passo que o mais correto é que eu tente entender por que eu estou passando por isso. Não é correto e não é saudável, não é inteligente que eu busque peninha do mundo por conta do coronavírus. O mais correto, na verdade, é que que o mundo busque entender o porquê que isso está acontecendo, para que a gente se corrija do que tiver que ser corrigido. Porque quando o propósito se cumprir, a aprovação vai se encerrar. O objetivo da aprovação é que o propósito de Deus se cumpra. Então, quanto antes eu percebo isso, que eu preciso mudar alguma coisa, que eu preciso me corrigir em algumas coisas, mais cedo vai acabar a minha aprovação. Não sei se eu consegui ser claro no que eu quis dizer, se alguém tem alguma opinião, algum comentário, ou alguma discordância, alguma coisa. Tá ótimo. E eu queria comentar também assim, sobre o arreda Satanás que Jesus falou com Pedro. Eu não entendo aqui, aí agora me baseando pelo entendimento do restante da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, sobre o poder do diabo sobre os crentes, Pedro não estava possuído por Satanás. Pedro não estava endemoniado neste momento. Então, quando Jesus fala arreda Satanás, não é que Jesus expulsou o demônio de Pedro, porque Pedro era crente, cristão, e estava com Cristo, e o único que teve possessão demoníaca no sentido de o diabo estar presente foi Judas, isso porque Cristo permitiu que isso acontecesse, porque isso fazia parte do propósito. Então, se Cristo não expulsou um demônio de Pedro, para que ele falou arreda Satanás? É porque Pedro não estava possuído por Satanás, mas Pedro estava influenciado por pensamentos de Satanás. Ele não estava endemonizado, no sentido assim. Ele estava falando como se fosse Satanás. Não, ele estava
sendo guiado por pensamentos que Satanás implantou no coração dele. Sim, sim. E aí ele estava falando como se fosse o próprio, mas, né? É como você pegar uma criança que está sendo repreendida pelo pai e ela quer fugir dessa punição. Por quê? Porque ela não quer ser corrigida. Ela não entende que ela precisa ser corrigida, certo? Então, o que Satanás mais quer das nossas vidas é que a gente não entenda que precisa ser corrigido, que a gente não entenda que precisa melhorar, que a gente entenda que está tudo ok, que eu estou bom assim, porque a consequência disso, eu talvez não perceba, mas Satanás sabe que a consequência disso, se eu não me corrigir diante de Deus a ponto de considerá-lo como meu salvador, a consequência é que eu vá fazer companhia para Satanás no inferno. Portanto, Pedro estava influenciado por pensamentos de Satanás. Aqui a gente não sabe, por exemplo, se não havia uma conversa, como a gente sabe que Satanás habitava ali com Judas, se não havia uma conversa entre os discípulos no sentido de tipo assim, não, velho, a gente tem que falar com ele para isso não acontecer, para não sei o quê. Satanás, ó, buzinando no ouvido de cada um. Já que Judas já tinha aberto portas para isso, o diabo poderia usar ele para colocar isso na cabeça dos outros discípulos, né? Exatamente. Então, Jesus fala com Pedro, eu não entendo que Jesus expulsou um demônio de Pedro, porque a Bíblia nos ensina que os verdadeiros crentes, o diabo não pode os possuir porque eles pertencem a Cristo. Né? Como o apóstolo João fala, o maligno não lhes toca. Então, o diabo não tem capacidade de nos tocar, mas ele tem toda a capacidade de nos seduzir, de nos levar a cometer as coisas que ele quer que a gente cometa, de nos tentar, de nos atrair para o pecado. E aí, progressivamente, se eu cedo a esse pecado, eu vou me contaminando, me afastando de Cristo, me esvaziando do Espírito Santo, me enchendo de mim mesmo, e aí pode chegar um ponto em que o diabo realmente tem a condição, porque aí já não sou mais de Cristo, agora eu sou meu mesmo. E aí o diabo pode realmente chegar a esse ponto. Então, o que eu entendo dessa situação é que Pedro não estava possuído pelo Satanás, Jesus não expulsou um demônio nesse momento. Jesus simplesmente expulsou o pensamento que foi plantado por Satanás naquela pessoa. E pode ter expulsado, quando ele falou arreda Satanás, ele pode ter falado com Pedro, mas diretamente a Judas, que Jesus sabia que se realmente estava acontecendo de Judas colocar coisa na cabeça dos outros, ele sabia. Então ele já fez aquilo para se tocar. Pode ser, né? O que eu quero dizer é assim, Pedro falou isso em sã consciência. Pedro não falou isso possuído por um demônio. Pedro falou isso porque ele pensava isso. Agora, ele pensava isso porque o diabo estava tentando, de alguma forma, impedir Cristo de cumprir a sua missão. E aí Jesus fala, arreda Satanás. Não influencie os meus discípulos porque a minha missão vai ser cumprida e ponto final. Eu vou encerrar a reunião que está acabando o tempo e vou abrir outro como de costume, certo? Vamos continuar. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar, discordar, etc? Então vamos lá, para a última parte do capítulo, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu vou abrir aqui Marcos capítulo 8, abre aí Lucas 9, abre não, coisa aí Lucas 9. Eu vou ler aqui. Lucas 9, não é 23. Marcos diz assim, então, convocando a multidão e juntamente a seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade afirmo, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Leia. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Até quando? Então, 27. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Maravilha. O que Jesus quer dizer aí, né? Quando a gente se a gente parar para se concentrar em nossa vida nesta terra, a gente vai querer buscar fama, dinheiro, reconhecimento dentre os homens, e alguns fazem e conseguem isso, de forma que ganham a sua vida. Mas aí Jesus nos faz um questionamento que é o seguinte: beleza, alguns podem ganhar a sua vida, mas quem ganhar a sua vida dessa forma, buscando por suas próprias forças e pelos seus próprios valores, vai ganhar a sua vida, mas na verdade vai perder a sua vida. Será que Jesus estava confuso ao dizer isso? É claro que não. Jesus quer dizer assim: quando você ganha a sua vida aqui na Terra, muitas vezes você está ganhando a vida, mas a vida mais importante, que é a vida da eternidade, você está perdendo. Então, por isso Jesus fala assim: quem achar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, ou seja, quem perder as coisas que esse mundo oferece, que a princípio podem parecer boas, mas como diz no Evangelho de Lucas, mas lhe traz dano, no fim das contas, quem perder isso, na verdade, ganhará a sua vida através de mim. E quando Jesus fala ganhar a sua vida, é que a eternidade nos está garantida como vida, ou seja, não seremos entregues à morte, porque ele diz, né, que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Ou seja, quando ele fala lá antes, né, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Olha, eu tenho vontade de satisfazer a minha carne, porque eu sou carne, eu sou pecador, eu sou tendencioso ao pecado. Mas a vida do cristão é a luta contra o pecado, é eu negar a minha vontade quando eu sei que ela ofende a santidade de Deus, quando eu sei que ela vai contra os mandamentos de Deus. Então, se eu quero seguir a Cristo, eu devo negar a mim mesmo. Não, mas eu sei que o caminho é esse, o que vai me dar mais satisfação é isso aqui. Mas isso aqui ofende ao meu Deus, então eu vou negar a minha vontade. Por amor de Cristo, eu vou negar a minha vontade e vou segui-lo. Portanto, a vida do cristão, ela não exige uma cruz no sentido de que os meus sacrifícios me salvarão, equivalendo à cruz de Cristo, como se a cruz de Cristo tivesse sido um pagamento pelo seu próprio pecado e eu me equivaler de forma que a minha salvação será mediante o meu sacrifício. Não é isso que Cristo quer dizer. Mas ele fala de cruz, de tomar a sua cruz. Então, já que nós não temos cruz, não há sacrifício para nós no sentido de conquistar a salvação, o que é que Cristo quer dizer quando ele fala cada um tome a sua cruz e me siga? Porque cada um de nós vai ter que renunciar a algumas coisas. Nós vamos ter que renunciar a esse mundo. Nós vamos ter que renunciar às coisas que a princípio parecem prazerosas, mas o seu caminho, o seu destino é a morte. Então, negue-se a si mesmo, negue-se a sua vontade carnal, negue ao seu espírito pecaminoso, negue-se às suas vontades pecaminosas e encha-se e busque se afirmar no Espírito de Cristo, no Espírito Santo, buscando aquelas coisas que levam você à salvação, quer dizer, não por merecimento pelas coisas, mas que condizem com a sua salvação, ao contrário de escolher as coisas que parecem que fez você ganhar a sua vida, mas na verdade estão te levando para perdê-la de forma definitiva
no momento em que Cristo vier com o juízo. Então, quando Cristo fala sobre carregar, cada um de nós carregar nossa cruz, não é no sentido de que, comparando a cruz dele como justificação ou como nos tornar merecedor da salvação porque carregamos a cruz. Até porque Cristo não carregou a cruz para se tornar merecedor da salvação. Ele é próprio Deus, ele é santo, perfeito, imaculado, puro, sem pecado algum. A sua cruz não foi para pagar o seu pecado. A sua cruz foi para pagar o meu pecado. De uma forma que, se eu entendo que eu tenho que fazer o mesmo, é porque eu estou achando que a cruz de Cristo não foi suficiente para pagar pelos meus pecados. Então, quando Cristo fala de eu carregar a minha cruz, não é de eu carregar a cruz no sentido de pagar os meus pecados e me tornar merecedor da salvação. Isso nunca vai acontecer porque eu sou pecador. Então, quando Cristo fala, cada um que quiser seguir a mim, tome a sua cruz, ou seja, entenda que você vai ter que renunciar a esse mundo, você não pode amar as coisas desse mundo, você tem que amar as coisas que vêm de cima, as coisas que vêm de Deus. Ainda que para isso você tem que contrariar a sua vontade, contrariar o desejo da sua carne. Negue-se a si mesmo, negue-se ao desejo da sua carne, para que você se afirme no desejo do meu Espírito que habita em você. É isso que Jesus quer dizer com essas palavras que eu entendo. E aí, no final, ele fala assim, em verdade vos digo que alguns do que aqui estão, lembra que Jesus está falando para os apóstolos, aqui, ó, Marcos, capítulo 8, verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos. Jesus está falando para seus discípulos e para toda a multidão que o seguia. E ele diz assim, em verdade eu vos digo que dentro dessa multidão toda aí, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que venham ter chegado o poder do reino de Deus. Ou seja, quando ele está falando aqui, alguns não passarão pela morte até que seja manifesto o poder do Filho de Deus ou a vinda do reino de Deus, ele não está falando, obviamente, do dia da volta de Cristo como juízo, no dia do juízo, o dia do fim dos tempos, nada disso. Ele está dizendo assim, alguns de vocês não morrerão, e antes de morrerem, por misericórdia, eu entendo assim pelo menos, por misericórdia, verão o reino de Deus manifesto na vida de vocês. Serão parte desse reino e não serão tomados pela morte antes que isso aconteça. Por quê? Pela própria misericórdia de Deus, ele nos permitir visualizar o seu reino, participar e viver e desejar o seu reino. Visto que a nossa carne não deseja, mas o Espírito que habita em nós, esse sim nos faz ter vontade de vivenciar, partilhar, participar e contribuir para o crescimento desse reino de Deus. Algum comentário, alguma opinião, alguma discordância? Então, beleza. Finalizamos mais um capítulo de Mateus. Espero que, assim como eu aprendi muito com esse capítulo, que todos tenham aprendido também. Que a gente tenha entendido, como oramos no começo pedindo que o Espírito Santo fizesse isso, que a gente tenha entendido e que isso seja confirmado a cada dia, quais são as aplicações práticas dessa palavra em nossa vida, no fato de não condicionarmos nossa fé a ficar pedindo sinais a Deus, que Deus pode fazer sinais para nós, mas que isso não deve ser com o objetivo de justificar a nossa fé, né? Porque senão estaremos comendo do mesmo fermento dos fariseus e dos saduceus. O que mais que a gente aprendeu hoje? Léo e João Pedro, por que estão quietinhos? Fica à vontade. Eu tô quieto aqui, mas eu tô escutando, hein? Que a gente aprenda a colocar em prática na nossa vida o ensinamento de que, assim como todo o sofrimento de Cristo foi necessário para o cumprimento do seu propósito, as coisas que nós passamos também fazem parte disso e são necessárias para que a gente seja aperfeiçoado na fé e, portanto, que a gente não fique buscando pena de nós mesmos, muito pelo contrário, que a gente possa tentar compreender o porquê estamos passando por isso, nos corrigir diante de Deus, nos aproximar dele, morrer a nossa carne, enchermos do Espírito e, antes de ter pena de nós, que não sejamos movidos por um pensamento implantado por Satanás, como fez com Pedro,
dizendo, querendo fazer Cristo entender que o seu sofrimento não é necessário, porque isso culminaria no não cumprimento do propósito de Deus, e isso definitivamente não pode acontecer. Então, que a gente entenda como bom grado esses sofrimentos, aprenda com eles, que a gente se corrija com eles e entenda que Deus em tudo tem um propósito, e que o nosso maior desejo seja que esse propósito se cumpra em nossas vidas, certo? E que a gente aprenda que é necessário que a gente renuncie a esse mundo, e que isso significa carregarmos a nossa cruz, renunciarmos a esse mundo, não amarmos a esse mundo, e sim negarmos a nós mesmos, negarmos os nossos desejos, ao passo de nos afirmarmos. Ao mesmo tempo que a gente nega a nós mesmos, a gente se afirma no amor de Cristo, no poder de Cristo em nossas vidas. Amém? Então, beleza, agradeço aí a Léo mais uma vez pela presença. Eu sei que... João Pedro também. Não, eu vou falar de João também, calma. Eu sei que... Porque quando a gente começou, estava só Léo, e eu tenho dito aqui que a gente vai continuar fazendo o mesmo se tiver uma pessoa como começou hoje. E mais feliz ainda porque João também entrou, João também participou da reunião, então agradeço também a João pela presença. Quer dizer a vocês que a gente entende aí um dia que não pode, um dia que por algum motivo não deu, tal, mas vocês dois têm sido presença constante, e eu fico feliz que a gente possa estar mantendo essa comunhão, que a gente possa estar aprendendo juntos, e eu desejo que esteja sendo tão bom para vocês quanto é para nós aprender. Então, obrigado pela presença de vocês dois, e espero que continuem presentes aí nas próximas, para que a gente possa continuar aprendendo junto. Vamos orar? Vamos orar para finalizar a nossa reunião. Você ora aí, mãe? Finalizar? Ora. Santo Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade, por mais essa reunião que o Senhor nos permitiu. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra ela é viva e eficaz em todo o tempo. E, ó Deus, quando nós paramos para refleti-la, para aprender mais de ti, para estudá-la, nós, ó Deus, temos a certeza que saímos sempre um pouco melhores, ó Pai, de como éramos antes, porque aprendemos mais de ti, porque colocamos um pouco mais de ti dentro dos nossos corações. Te pedimos para que tu abençoe a vida de cada um de nós que estávamos nessa reunião. Tua palavra diz, onde estiver 2 ou 3, eu estarei presente. Nós cremos que tu estavas presente conosco, estás presente. Nós cremos, ó Deus, que tu nos deu a porção desse dia para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual e também como bênção para as nossas vidas. Obrigado pela vida de cada um, em especial, eu te agradeço pela vida de Léo, de João Pedro, ó Deus, que tem se permanecido firmes, ó Pai, nesses estudos. Sabemos que um dia um não pode, o outro não pode, mas te pedimos para que tu mantenha, Deus, aceso o desejo dentro deles, ó Pai, de estarem buscando a tua face, buscando a tua palavra. E nesse momento que eles estão conectados conosco em oração, que o Senhor alcance também os seus pais, seus irmãos, seus familiares, que tu venha guardar aos familiares deles e que eles possam, Senhor, transmitir um pouco do que aprenderam de ti para a sua família e para também aqueles que estão ao redor dele. Toma cada uma das nossas vidas em tuas mãos. Dai-nos um restante de noite na tua presença. Abençoa-nos no dia de amanhã. Teremos a Santa Ceia. Que o Senhor venha nos abençoar, nos levar a uma reflexão, ó Deus, em mais uma oportunidade, Senhor, da tua morte na cruz do Calvário pelas nossas vidas, ó Deus. Levar-nos a reflexão de que o Senhor já fez tudo por nós, Pai, quando morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Que nós possamos refletir, Senhor, reconhecer, ó Deus, diante de Ti, a Tua soberania sobre as nossas vidas, que nós possamos aprender a Te amar a cada dia mais e mais. Em nome de Jesus, abençoa todas as nossas vidas e dá-nos uma noite na Tua presença. Amém. Amém. Então, beleza, galera. Obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo. E Deus
abençoe nosso dia e a nossa noite, né? E até a próxima. Tchau, gente. Pode ser não. Até mais.